Qual a diferença entre natureza e milagre? Com certeza, se perguntar isso pra gente, nós vamos falar o quê? O Criador do Universo, quando ele resolveu elaborar o mundo como nós conhecemos, ele determinou leis para reger esse mundo. E essas leis nós chamamos de leis da física, não é mesmo? E tudo que acontece baseado no princípio de causa e efeito, isso nós chamamos de natureza, não é mesmo? Tá bom. Essa é a definição. E o que é um milagre? Milagre é quando o Criador ele sobrepõe essas leis da física para situações especiais ou para pessoas que têm um grande mérito e merecem receber essa dádiva, e assim acontece um milagre. Essa é a definição, não é mesmo? Nós responderíamos isso, nós responderíamos. Tá bom. Mas por que as coisas acontecem assim? Causa e efeito. Vou dar um exemplo. Eu pego uma semente e planto. Por que essa semente ela cresce, vira um brotinho, uma plantinha, no final ela vira uma árvore? Alguém responderia, isso é óbvio. Sempre que você pega uma semente, coloca num solo que foi arado, que foi tratado, que tem os nutrientes, os elementos químicos necessários e que foi devidamente regado, isso acontece. Então, a causa é você colocar a semente dentro da terra. E o efeito é que essa semente vai crescer. Tá bom, mas por quê? Quem disse que esse é o efeito dessa causa? E aí vão até rir da nossa cara, né? Se a gente tiver essa pergunta. Mas você não vê isso todos os dias? Desde que o ser humano é ser humano, desde que o mundo é mundo, as pessoas enterram uma semente no solo e ela vira uma planta? Entendi. Então vamos fazer um outro exercício aqui. Você passa no lugar e tá ali, você sabe aquele gramadinho, tem uma plaquinha. Pessoa que faleceu. Faleceu em 1900. Ou seja, o que restou do corpo já voltou ao pó. De repente, você começa a ver alguma coisa ali crescendo. Passa um tempo, a terra é jogada para o lado e sai um ser humano. Você acabou de testemunhar a ressurreição dos mortos. O que você vai dizer? Uau, que grande milagre eu pude assistir. Não é mesmo? Interessante. Por que a gente chama esse evento da ressurreição dos mortos um milagre, mas a gente não chama a agricultura, né, o plantio, um milagre? Porque para e pensa, você tem uma semente, você bota ela no solo, de repente ela apodrece, sai de dentro dela um brotinho e no final das contas vai ser uma árvore absurdamente maior do que era a semente. Isso não é um milagre? E a gente vai chegar à conclusão de que sim, isso é um milagre. Mas qual a diferença da agricultura para a ressurreição dos mortos? E isso reside numa questão: o quão nós estamos acostumados a observar isso. Então, na verdade, a diferença entre o milagre e a lei da natureza, a lei física, ou propriamente a natureza, é o quão acostumados nós estamos a enxergar. Imagina que fosse o contrário. A coisa mais normal do mundo fosse pessoas enterradas ressuscitarem. E uma coisa extremamente rara fosse pegar um grão, uma semente, colocar na terra e crescer. Nós chamaríamos de ressurreição dos mortos a agricultura. Entendeu? Então, qual é a função da natureza? E é aqui que nós temos que entender isso de uma forma muito clara. Tudo é a vontade de Hashem, tudo é a vontade do Criador. Então, por que o Criador resolveu estabelecer algo chamado natureza? Essa natureza ela serve para tapar, esconder a vontade dele. E assim permitir que eu e você possamos exercer o nosso livre-arbítrio. Ou seja, tudo que acontece ao nosso redor nós podemos atribuir à vontade do Criador e nos submetermos à vontade dele, buscarmos fazer a vontade dele, ou nós podemos enxergar o mundo de uma forma de causa e efeito, isso é a natureza. Então, se eu fizer isso mais aquilo, eu vou receber como resultado
determinado valor. E olha como isso é perigoso. Olha quantas pessoas existem no mundo que confiam apenas nelas mesmas. Olha quantas pessoas no mundo que chegam até o ponto, né, de dizer que não existe Deus, que estamos aqui pelo acaso e que a missão do ser humano é fazer tal coisa. Tudo isso graças a esse mecanismo que o Criador desenvolveu de se esconder, para que nós pudéssemos exercer o nosso livre-arbítrio. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo, você está procurando se conectar com Deus, melhorar seu caminho, você vai ganhar uma recompensa muito grande, porque você vive num mundo onde a natureza esconde ele. Entendeu? Agora vamos imaginar que nós temos uma conexão tão forte com o Criador, mas é tão forte, que a gente nem enxerga essa coisa de natureza. Tudo é Ele, tudo é a vontade dEle. Tinha um sábio, Rabi Hanina ben Dossa. Certa vez, sexta-feira, próximo do Shabat, sua filha estava triste. Ele perguntou: por que você está triste, minha filha? E ela havia se equivocado, e ao invés de preparar as velas de Shabat colocando azeite, ela colocou vinagre. Ou seja, ela desperdiçou o vinagre e desperdiçou o tempo dela. E o rabino disse: minha filha, aquele que ordenou ao azeite que pegasse fogo, pode ordenar ao vinagre que também pegue fogo. Então ela foi e acendeu as velas. E milagrosamente, as velas se mantiveram acesas todo o Shabat, até que eles puderam fazer a Havdalah, acendendo a vela da Havdalah, da chama da vela de vinagre. Aí você pensa: puxa, existem muitas pessoas assim, muitos sábios. Na verdade, não. Na verdade, essa armadilha de nós cairmos nesse conceito de causa e efeito é muito grande. Até um gigante da Torá caiu nessa armadilha. Depois ele conseguiu ter êxito, mas ele caiu nessa armadilha. Sabe o que eu estou falando? Dele mesmo, Yosef Tzadik, José. Vai para o Egito, de repente ele está preso. Revela o sonho do copeiro e do padeiro. Quando o copeiro é solto 3 dias depois, o que o Yosef faz? Ele vai usar esses elementos do mundo natural. Copeiro, lembra de mim diante do faraó, fala para mim, fala para ele de mim, né, que eu revelo o sonho, que eu estou aqui no sentimento, estou errado. Ele faz tudo aquilo. E o que acontece? Toda vez que nós planejamos nossa vida, nossa rotina, no conceito de causa e efeito, Hashem pode fazer milhares, milhões de coisas para que a vontade deles prevaleça aí, nada dos nossos planos possa ir à frente. Nada. O que acontece? No mesmo dia, o copeiro esqueceu de Yosef, olha só. Né? Esqueceu, o chefe esqueceu. Volta para a tua vida, esquece quem é Yosef, esquece. Aí Yosef vai ficar 2 anos, ele vai aprender a lição. E aí quando ele aprende a lição, o Criador fala: não, agora ele está pronto, ele aprendeu a lição. Não tem natureza, não tem causa e efeito, não é o jeitinho, não é falar dessa forma ou daquela outra forma. É confiar em mim. E aí Yosef é chamado 2 anos depois, milagrosamente o copeiro então, ele vai lembrar do Yosef, e Yosef vai estar diante do Paró, a chance da vida dele. Chance de ouro, a oportunidade, não pode perder. O Paró chega: ah, você que interpreta sonhos, o que nós faríamos? Sim, sou eu, tenho esse poder aí, só eu sei, só eu faço, me contrata aí, Paró, senão não, sua vida não vai mudar não. Mas Yosef aprendeu a lição, o que ele fala? Ele começa dizendo: Biladai. Ou seja, não de mim. O Paró faz a pergunta para ele, ele começa falando: não de mim. O Criador, Deus que interpreta, que revela os sonhos para mim. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Eu só estou aqui como instrumento. Yosef passou no teste. O resto da história a gente sabe. Agora vem a parte mais importante. Como aprendermos a não cair nessa cilada? Que cilada?
de esquecermos ainda que por um momento que tudo é Hashem, tudo vem de Hashem, tudo é a vontade dele. Não ficarmos presos fazendo cálculos e programações. Por exemplo, você resolveu ir na casa de um amigo. Vou na casa do fulano. Parece uma coisa muito normal, né? Mas se não é a vontade de Hashem, tem milhões de coisas para acontecerem para que você nem saia da sua casa. E se você sair da sua casa, o fulano sai da casa dele também, ele não vai estar lá. Ou ele vai estar e não vai poder te receber. 1000 coisas podem acontecer. Ou seja, é realmente uma armadilha cair nisso. Qual é o remédio para não cair nisso? Veremos no próximo vídeo, tá? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber a notificação do próximo vídeo, que eu vou estar trazendo agora o remédio para a gente não cair nisso, importantíssimo, tá bom? Dá o seu curtiu, o seu like, que isso demonstra que o vídeo tem relevância, então o YouTube vai querer mostrar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para o máximo de amigos que você tem, máximo de pessoas que você tem, e vamos juntos revelar a glória do Criador nesse mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.